Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz. Aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes nesta quarta-feira, 27 de agosto de 2025. Vamos à palavra do dia, Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Assim como o monte permanece firme ao longo dos tempos, Deus nos fortalece para permanecermos inabaláveis diante das lutas. Confie nele e você será sustentado. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 da tarde e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Itaoca, em Santa Catarina, através das frequências AM, FM e ondas curtas. E a partir de hoje também estamos na Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. É isso aí, vamos nessa. Um rápido intervalo, já voltamos. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, excepcionalmente hoje e amanhã, o nosso correspondente, amigo aqui, o Nilber Ferreira, não estará conosco, tá? Ele estará então de volta na sexta-feira para vocês aí, trazendo sempre uma notícia importante aí para nós. Enquanto isso, nós vamos passar notícias sim aqui, né? Vamos ao placarzão, futebol nacional e internacional. Começamos com o futebol internacional, vamos lá. Com a pré-Champions League, os jogos de volta que vai dar classificação para a fase de liga, cujo sorteio vai ser nesta quinta-feira. E as últimas vagas estão sendo definidas, as 3 primeiras das 7 já estão definidas nos jogos de ontem. O Kairat Almaty do Cazaquistão empatou em 0-0 com o Celtic da Escócia no tempo normal. O primeiro jogo havia sido 0-0. O jogo foi para prorrogação, também manteve-se em 0-0. Nos pênaltis, 3-2 para o Kairat Almaty, que vai jogar a fase de liga da Champions League. O time do Cazaquistão aí entrando pela primeira vez aí. E tem mais novidade. O Pafos do Chipre empatou com o Estrela Vermelha em 1-1, um gol do Jajá. Já fez o gol pro Pafos aos 43 do segundo tempo, e o Pafos está na próxima fase, pois havia ganho o primeiro jogo fora de casa por 2-1. O Pafos também está na fase de liga. Teremos um time do Chipre também na fase de liga, além do time do Cazaquistão. E tem mais novidade. O Sturm Graz venceu o Bodø Glimt da Noruega por 2-1, mas havia perdido o primeiro jogo por 5-0. Então o Bodø Glimt da Noruega, do extremo norte, lá pra cima, né? Vamos ter um time do extremo norte e outro do extremo leste na fase de liga. Então o Bodø Glimt também estará pela primeira vez na Champions League. Muito legal, 3 novidades aí. Nesta quarta-feira, hoje, será definido os outros 4 integrantes, né, da fase de liga, que totalizará o número de 36 para o sorteio da quinta-feira. Pela Copa da Liga Inglesa nós tivemos 19 partidas, eu vou destacar algumas apenas dos times que jogam a primeira divisão, que jogam a Premier League, tá? O Wolverhampton venceu o West Ham por 3-2 de virada. Paquetá fez gol para o West Ham, mas o Wolverhampton se classificou para a próxima fase, eliminando o West Ham. O Bournemouth perdeu para o Brentford por 2-0. O Igor Thiago, brasileiro, fez um dos gols do Brentford, que está na próxima fase. O Burnley venceu o Derby County por 2-1 e está na próxima fase também. Sunderland, que é da primeira divisão, e Huddersfield empataram em 1-1. Nos pênaltis, o Huddersfield se classificou vencendo por 6-5. Pela Copa da Alemanha, Braunschweig e Stuttgart empataram em 3-3 no tempo normal. Empataram também na prorrogação em 1-1. E nos pênaltis foi decidido por 8-7 para o Stuttgart. Então o Stuttgart está na próxima fase da Copa da Alemanha. O Stuttgart estava disputando a Supercopa da Alemanha, por isso não havia ainda feito seu jogo na Copa da Alemanha. Hoje tem o jogo do Bayern de Munique, tá? Campeonato Brasileiro Sub-20, final. Palmeiras e Red Bull Bragantino empataram em 0-0 no tempo normal. O primeiro jogo havia sido 1-1. Nos pênaltis, o Palmeiras venceu por 4-3 e se sagrou campeão brasileiro do Sub-20. Vamos às notícias do futebol aqui. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta terça-feira 2 amistosos da seleção brasileira na Ásia, programados para outubro. No dia 10, o Brasil enfrentará a Coreia do Sul em Seul, às 8 da manhã, horário de Brasília. 4 dias depois, em 14 de outubro,
o adversário será o Japão em Tóquio às 7h30 da manhã. Esses confrontos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O técnico Carlo Ancelotti enfatizou a importância de enfrentar equipes com estilo de jogo distintos para aprimorar o entrosamento da equipe. Após a histórica derrota por 8-0 para o Flamengo no Maracanã, o Vitória anunciou a demissão do técnico Fábio Carille na madrugada desta terça-feira. O clube divulgou um comunicado oficial agradecendo pelo profissionalismo e desejando sorte no prosseguimento da carreira do treinador. Rodrigo Chagas, atual técnico da equipe sub-20, assume interinamente a equipe. Carille esteve à frente do Vitória por 9 partidas, com um aproveitamento de 29,6%, ou seja, 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas. O time baiano ocupa a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro com 19 pontos, permanecendo na zona de rebaixamento. O próximo compromisso será no domingo contra o Atlético Mineiro no Barradão, em Salvador. O Corinthians enfrenta uma situação financeira delicada devido a um transfer ban imposto pela FIFA, que impede o clube de registrar novos jogadores desde 12 de agosto. A punição decorre de uma dívida com o Santos Laguna do México pela compra do zagueiro Félix Torres. Inicialmente, o valor da dívida era de 33 milhões e 400 mil reais, mas com a aplicação de juros de 18% ao ano desde maio de 2023, o montante atual chegou a 40 milhões de reais. O clube já pagou 10 milhões à vista, mas busca um parcelamento com o Santos Laguna. A última proposta foi de quitar 70% do valor à vista, mas os mexicanos exigem 90%. Sem recursos suficientes, o Corinthians solicitou à FIFA que interceda na negociação. Além disso, o clube negocia com a Liga Forte União para antecipar 57 milhões de reais provenientes de direitos de transmissão e empréstimos, visando resolver a pendência e retomar as atividades no mercado da bola. E falando nisso, né, o Corinthians acabou recuando nas negociações com a Liga Forte União para obter esses 57 milhões à vista, apesar da urgência financeira. O principal impasse foi a exigência da LFU de prorrogar o contrato de transmissão do Campeonato Brasileiro até 2030. Embora o clube tenha sugerido uma cláusula de saída, permitindo desfazer a prorrogação mediante devolução do valor, o presidente Osmar Stabile não aceitou a proposta. Ele teme comprometer o futuro financeiro do clube e não deseja deixar obrigações para a próxima gestão, que assumirá após 2026. O Corinthians busca recursos para quitar dívidas, como o transfer ban, como citamos anteriormente, imposto pela FIFA. E apesar do recuo, as negociações com a LFU não foram oficialmente encerradas. Memphis Depay está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e foi relacionado para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira às 9h30 na Liga Arena. O atacante holandês, que sofreu a lesão há 20 dias, participou de todo o treino sem restrições, surpreendendo a comissão técnica com sua rápida recuperação. Apesar disso, a utilização de Memphis na partida será cautelosa, considerando o gramado sintético do estádio e o risco de novas lesões. A provável escalação do Corinthians para o confronto é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, Charles, Breno Bidon e Garro, Kaique e Guinegão. Memphis é uma opção para o ataque, podendo ser utilizado durante o jogo conforme a necessidade. A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira Gabriel de Oliveira Vieira, integrante da torcida organizada Mancha Alviverde, acusado de envolvimento em 2 episódios de violência relacionados ao futebol. Em outubro de 2024, ele teria participado de uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias, que resultou na morte de um cruzeirense. Além disso, Gabriel é apontado como um dos responsáveis pelo ataque à Academia de Futebol do Palmeiras, ocorrido na madrugada de 10 de agosto, quando bombas e rojões foram lançados contra o centro de treinamento do clube. O Palmeiras classificou o episódio como um atentado terrorista e denunciou o caso às autoridades. A prisão de Gabriel faz parte da terceira fase da Operação Aguato, que visa combater atos de violência ligados ao futebol. O Santos apresentou oficialmente Juan Pablo Vojvoda como novo técnico nesta terça-feira, com contrato até o final de 2026. O argentino assumiu o comando do clube após a demissão de Kleber Xavier,
que deixou o Santos após a goleada por 6-0 para o Vasco, deixando o time na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Vojvoda chega acompanhado de sua comissão técnica, incluindo os auxiliares Nahuel Martínez e Gaston Liendo, o preparador físico Luiz Aspiazu, o preparador de goleiro Santiago Pitinini e o psicólogo Christian Rodrigues. Ele afirmou que Neymar não é um problema, mas uma solução para a equipe, destacando a importância de aproveitar o talento do jogador, mesmo diante das dificuldades atuais do time. A estreia de Vojvoda no comando do Santos está marcada para domingo, dia 31, contra o Fluminense na Vila Belmiro. O São Paulo foi liberado pela FIFA para registrar novos jogadores após quitar uma dívida com o Cerro Porteño do Paraguai referente à compra do volante Damian Bobadilla. O clube havia sido punido com o transfer ban devido a um atraso no pagamento de uma das parcelas, mas regularizou a situação na última segunda-feira, efetuando o pagamento de $300 mil, aproximadamente R$1.600.000. Com a retirada da punição, o tricolor está novamente apto a inscrever reforços, incluindo o lateral direito Mailton, que ainda não havia sido registrado. A liberação ocorre em um momento crítico, após a grave lesão do atacante André Silva, que pode ficar de fora do restante da temporada, deixando o time com apenas Juan Dineno como opção para o setor ofensivo. E aí, por falar em André Silva, é confirmado, tá? Artilheiro de São Paulo em 2025 com 14 gols, ele sofreu lesões significativas no joelho direito durante a vitória sobre o Atlético Mineiro. Os exames confirmaram uma lesão de ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. O clube optou por uma abordagem cirúrgica, com previsão de retorno aos gramados em até 1 ano, o que significa que ele não jogará mais nesta temporada. Essa situação agrava a crise no setor ofensivo, já que Caleri e Rian Francisco também estão lesionados, deixando Juan Dineno como única opção de centroavante disponível. O São Paulo busca alternativas no mercado para reforçar o elenco antes do fechamento da janela de transferências. Pedro atingiu uma marca histórica ao alcançar 102 gols no Maracanã, sendo 11 pelo Fluminense e 91 pelo Flamengo. Ele se tornou o maior artilheiro do estádio desde sua reforma em 2013, superando Quarentinha, ídolo do Botafogo, e se posicionando entre os 8 maiores goleadores da história do Maracanã. Com um aproveitamento impressionante de 74% em 190 jogos, Pedro participou diretamente de 35% dos gols disputados no estádio, com 56 gols decisivos. Além disso, ele é o artilheiro das 3 maiores goleadas recentes do Flamengo: 8-0 sobre o Vitória, 8-2 contra o Maringá e 7-1 diante do Tolima. Em entrevista, Pedro expressou: "Esse dia vai ficar marcado para sempre. Pude fazer mais de 100 gols aqui no Maracanã, onde eu vinha quando eu era criança como torcedor. Nunca imaginei poder realizar esse sonho de jogar aqui e fazer gols pelo meu time do coração." Vamos para o intervalo e já voltamos com o Mercado da Bola. Visionária Esportes. Estamos de volta com o Mercado da Bola. Real Betis e Manchester United podem ter chegado a um acordo em princípio para o retorno de Antony ao clube, numa negociação que deve envolver um empréstimo com opção ou obrigação de compra. Vamos acompanhar aqui que pode ser que o Antony volte a vestir a camisa do Betis. O West Ham acertou com o Mônaco a contratação do jovem Magassa por cerca de 20 milhões de euros, fixo mais bônus, com cláusula de 10% sobre revenda. A transferência está praticamente fechada. Lucas Vazquez, ex-Real Madrid, foi oficialmente contratado pelo Bayer Leverkusen em transferência gratuita até 2027. Já realizou exames médicos e deve estrear neste fim de semana. Por falar em Leverkusen, eles seguem negociações avançadas com o Al-Qadsiya pelo meio argentino Equi Fernandes, tendo oferecido cerca de 25 milhões de euros mais bônus. O clube mantém otimismo para fechamento do negócio. O Olympique de Marseille sondou o Benfica por Florentino Luiz, proposta do tipo empréstimo com obrigação de compra, mas considerou o valor exigido elevado demais e segue avaliando alternativas como Dani Ceballos. Já vamos falar dele. Girona fechou a venda de Ladislav Krejci ao Wolverhampton por cerca de 32 a 33 milhões de euros, num acordo que inclui empréstimo com opção de compra obrigatória, operação que alivia o orçamento salarial do clube catalão. Thomas Palacios está praticamente acertado com o Santos. Será empréstimo por uma temporada sem taxa inicial, com cláusula de compra obrigatória próxima a 10 milhões de euros e 30% de bônus na futura revenda. Por falar em Santos, ele fez também uma oferta formal de 5 milhões e meio de dólares, 30 milhões de reais, aproximadamente, ao Tigres, pelo volante Rômulo, que também atua como lateral direito. O jogador de 25 anos, ex-internacional, é titular absoluto no México e o Peixe aguarda a resposta nas próximas horas. O Sporting
está em fase avançada para contratar o atacante Fotis Ioannidis, com o acordo pessoal já fechado. O clube aguarda apenas acertar os termos com o Panathinaikos. O futuro de Alejandro Garnacho segue em aberto. Ele já concordou com termos pessoais para atuar no Chelsea, mas o Manchester United perde cerca de 50 milhões de libras. As negociações devem se estender até o fim da janela, que é em 1º de setembro. O Borussia Dortmund confirmou a contratação definitiva do meio-campista inglês Carney Chukwuemeka junto ao Chelsea. O jogador de 21 anos assinou até 2030 por um valor estimado entre 20 a 25 milhões de euros, incluídos bônus e cláusula de participação na venda futura. O Flamengo está em negociações avançadas para liberar o atacante de 19 anos Lohan ao Pisa da Itália. O jogador fez um dos gols decisivos no título Intercontinental Sub-20 e vive a expectativa de realizar sua primeira experiência europeia nesta janela. Crystal Palace e Vídea Real chegaram a um princípio de acordo para a transferência do atacante Yeremi Pino por cerca de 30 milhões de euros mais variáveis. O jogador, que já concordou com os termos pessoais, deve realizar exame médico em breve para oficializar o negócio. O Arsenal firmou acordo pessoal com Piero Hincapié do Bayer Leverkusen e trabalha para formalizar a transferência, possivelmente via empréstimo com obrigação de compra. O valor de cláusula de rescisão do zagueiro é de 60 milhões de euros. O Porto apresentou oferta formal de 17 milhões de euros pelo atacante Ryan, mas o Vasco da Gama recusa a proposta e exige cerca de 25 milhões de euros. Não há negociação em curso. O jovem assinou com o clube até dezembro de 2026 e é considerado peça vital para a valorização do elenco do Vasco. O Porto já firmou acordo em princípio com o Nice para a chegada de Pablo Rosário. O volante de 28 anos assinaria contrato até 2028 após desembolsar cerca de 3 milhões 750 mil euros, com ele inclusive realizando exames médicos nos últimos dias. O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Gabriel Bahia, destaque do Volta Redonda na Série B. A confirmação oficial está em andamento, com o clube se preparando para anunciar o reforço. O Palmeiras está prestes a oficializar a contratação de Andréas Pereira junto ao Fulham por cerca de 10 milhões de euros parcelados ao longo de 3 anos. O meio-campista já firmou o acordo verbal por 4 temporadas e deve chegar ao Brasil em breve para exames médicos. O Chelsea demonstrou forte interesse em condicionar a contratação do meio-campista do Barcelona Fermín López, de 22 anos. O clube já teria apresentado oferta de 50 milhões de euros e está em contato direto com seus representantes. O Barça, porém, não pretende forçar a saída do jogador, avaliando a possibilidade dentro de 48 horas. O atacante Renato Marques, de 21 anos e atualmente no América Mineiro, foi contratado por empréstimo pelo Mirassol. Ele já passou por exames médicos e o anúncio oficial foi realizado nessa terça-feira. Alexander Isak segue firme em sua tentativa de sair do Newcastle rumo ao Liverpool, recusando-se a treinar ou jogar. O clube exige cerca de 150 milhões de libras, enquanto o Liverpool ofereceu 110 milhões de libras, valor recusado. A janela se fecha em 1º de setembro, uma reviravolta ainda é possível. Vamos acompanhar essa novela. Victor Lindelof, atualmente sem clube após deixar o Manchester United, está em negociações com a Fiorentina para se juntar ao clube italiano e reencontrar o ex-companheiro David De Gea. Everton e Brentford também manifestaram interesse. A Real Sociedad iniciou conversas com o Paris Saint-Germain para contratar Carlos Soler, que não entra nos planos de Luiz Henrique. O meio-campista, valorizado em cerca de 18 milhões de euros, vê com bons olhos o retorno à La Liga. Dani Ceballos demonstrou interesse em se transferir ao Olympique de Marseille, confiando no projeto e buscando mais minutos para se preparar para a Copa do Mundo de 2026. O negócio está em estágio avançado, possivelmente como empréstimo com direito de compra no verão de 2026. Após fracassar a transferência para o Spartak Moscou, Carlos Cuesta voltou a ser prioridade no Vasco. O clube carioca negocia com o Galatasaray, podendo definir empréstimo com opção de compra ou transferência definitiva, e espera concretizar o acerto nos próximos dias. O Milan avançou nas negociações para contratar Adrien Rabiot do Olympique de Marseille, atendendo a um pedido explícito do técnico Maximiliano Allegri. O clube italiano já iniciou os contatos concretos e o estudo da viabilidade da operação. Rabiot, que atualmente recebe cerca de 6 milhões de euros anuais, exige um salário semelhante para considerar a transferência. Após a lesão de André Silva, o São Paulo recebeu a oferta do atacante argentino Lautaro Dias do Cruzeiro por meio de seus agentes. O tricolor paulista avalia a negociação, já que ontem o clube foi tirado do transfer ban.
Kobe Mainu busca deixar o Manchester United devido à falta de minutos sob o comando de Rubem Amorim. O Real Madrid, junto a outros clubes europeus, monitora a situação do meio-campista de 20 anos, que também está em negociações para renovação contratual. Após falhar na contratação de Jadon Sancho, a Roma voltou-se para Tyrick George, do Chelsea. O clube italiano busca um empréstimo com opção de compra para o atacante de 19 anos, que também tem interesse em uma transferência definitiva. Rasmus Højlund está próximo de se transferir do Manchester United para o Napoli por 39 milhões de libras. O acordo envolve um empréstimo com opção de compra obrigatória e a transferência deve ser finalizada em breve. Vamos para um rápido intervalo, já estaremos de volta com os destaques dos outros esportes. Visionária Esportes. Já estamos por aqui com o Visionário Esportes, vamos com as notícias dos outros esportes. A seleção brasileira feminina de vôlei venceu Porto Rico por 3-0, 25-19, 25-13 e 25-18 nesta terça-feira, encerrando a fase de grupos do Mundial 2025 com 100% de aproveitamento. Com a vitória, o Brasil liderou o grupo C, superando Grécia e França, e avançou às oitavas de final. A central Júlia Kudes foi a maior pontuadora da partida, com 14 pontos, sendo 6 de bloqueio. O próximo adversário do Brasil sairá do grupo F, onde China e República Dominicana disputam a liderança. Quem perder desse jogo vai enfrentar o Brasil. O confronto das oitavas de final está marcado para domingo, dia 31, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. A ponteira Gabi Guimarães, capitã da seleção brasileira de vôlei, utiliza um dispositivo fitness chamado Whoop, que monitora dados biométricos como qualidade do sono, níveis de estresse e recuperação física. Sem visor, o aparelho é usado no braço, punho ou abaixo do peito e é adotado por atletas de alto rendimento, incluindo Cristiano Ronaldo. Gabi explicou que com o Whoop consegue identificar quando seu corpo está mais cansado e ajustar sua rotina de sono e alimentação para otimizar o desempenho. Ela utiliza o dispositivo desde 2021, acessando os dados por meio de um aplicativo para ajustar seus treinos e descanso conforme as necessidades do corpo. As estreias no US Open 2025 foram marcadas por vitórias expressivas. Bia Haddad Maia superou a britânica Sonai Kartal por 2-1, parciais 6-3, 1-6 e 6-1, avançando a segunda rodada após uma batalha de mais de 2 horas. Iga Swiatek, atual campeã de Wimbledon, dominou Emiliana Arango com 6-1 e 6-2 em apenas 1 hora, estabelecendo um novo recorde de 65 vitórias consecutivas em estreias de Grand Slam. Yannick Sinner, número 1 do mundo, defendeu seu título com uma vitória contundente sobre Vitke Kopriva por 3-0, por 6-1, 6-1 e 6-2. Coco Gauff, campeão de 2023, também avançou à próxima fase após uma vitória sobre Ayla Tomljanovic por 2-1, 6-4, 6-7, 2-7 no tie-break e 7-5. A Cadillac anunciou oficialmente que os pilotos Sérgio Pérez e Valtteri Bottas serão os responsáveis por conduzir o novo time da marca na Fórmula 1 a partir da temporada de 2026. Pérez, mexicano de 35 anos, retorna à Fórmula 1 após ser desligado da Red Bull no final de 2024, enquanto Bottas, finlandês de 35 anos, também retorna após um período como piloto reserva. Ambos trazem vasta experiência, com um total combinado de 16 vitórias, mais de 100 pódios e 23 poles, em mais de 500 corridas disputadas. A escolha por pilotos veteranos visa fortalecer a base técnica da equipe, que contará com motores Ferrari e terá centros operacionais nos Estados Unidos e no Reino Unido. O anúncio foi feito por meio de um vídeo narrado pelo ator Keanu Reeves, destacando o compromisso da Cadillac com excelência no automobilismo. O conjunto brasileiro de ginástica rítmica encerrou sua participação no Mundial do Rio de Janeiro com 2 medalhas de prata inéditas, uma no conjunto geral e outra na série mista, ambas ao som do clássico Evidências. Com a introdução de novos aparelhos para o ciclo olímpico de 2026 a 2028, como 3 arcos e 2 pares de massas, a equipe precisará desenvolver novas coreografias e músicas. A técnica Camila Ferezin destacou que será necessário começar tudo do zero para se adaptar às mudanças e manter o alto nível de desempenho. Desmond Watson, defensor de linha do Tampa Bay Buccaneers, foi dispensado após não atingir as metas de perda de peso estabelecidas pela equipe. Com 1,98 m de altura e pesando 210 kg, ele se tornou o jogador mais pesado da história da NFL, apesar de ter perdido cerca de 13 a 14 quilos durante o treinamento. Watson não conseguiu reduzir o peso suficiente para ser liberado para os treinos. Ele passou todo o período da pré-temporada na lista de lesões não relacionadas ao futebol.
O técnico Todd Bowles afirmou que sem participação nos treinos seria difícil para Watson integrar o time. O agente de Watson, AJ Gonzalez, declarou que o jogador continua focado em sua carreira na NFL. Falar em NFL, a Globo firmou parceria com a NFL para transmitir jogos da Liga de Futebol Americano no Brasil a partir da temporada 2025. O acordo inclui partidas da pré-temporada, temporada regular, playoffs e o Super Bowl 60, com cobertura ao vivo entre agosto e fevereiro. O primeiro jogo exibido no Brasil será do Thursday Night Football, com o atual campeão Philadelphia Eagles em ação. Também será transmitido o jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, que será realizado na Neoquímica Arena aqui no Brasil, em São Paulo. Além disso, o Grupo Globo transmitirá também os demais jogos do Thursday Night Football, com cobertura pelo Sport TV e pelo GE TV, novo canal do Grupo Globo no YouTube, previsto para estrear em 4 de setembro. A ESPN e a Rede TV também terão direitos de transmissão. A ESPN exibirá 2 jogos aos domingos e os jogos do Monday Night Football, enquanto a Rede TV transmitirá um jogo por rodada aos domingos. A parceria visa ampliar o alcance da NFL entre os mais de 36 milhões de fãs brasileiros da liga. Notícia aqui de pessoal, né? Travis Kelce e Taylor Swift anunciaram oficialmente seu noivado nesta terça-feira com uma publicação conjunta no Instagram. A legenda é divertida: sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar. Acompanhada de fotos românticas em um jardim florido, rapidamente viralizou nas redes sociais. O anel de noivado, avaliado em cerca de 3 milhões de reais, foi desenhado por Kelce em colaboração com a designer Kindred Lubeck, da Artifacts Fine Jewelry. A notícia do noivado gerou grande repercussão, com fãs expressando entusiasmo nas redes sociais. O post no Instagram atingiu mais de 13 milhões de curtidas, tornando-se um dos mais populares da plataforma. Russell Westbrook, armador de 36 anos, foi flagrado treinando em um iate de luxo, enquanto ainda está sem time para a temporada 2025-2026 da NBA. Após recusar uma proposta de 3 milhões e 400 mil dólares por ano do Denver Nuggets, o jogador está livre no mercado e aguarda uma nova oportunidade. Recentemente foi especulado que o Sacramento Kings estaria interessado em contratá-lo como sexto homem, possivelmente abrindo espaço ao negociar Malik Monk. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Westbrook aparece realizando arremessos no deck do iate, demonstrando que está mantendo a forma física enquanto aguarda uma proposta. A temporada 2025-2026 da NBA está prestes a começar e o futuro de Westbrook na liga ainda é incerto. O Eurobasket 2025 começa hoje, quarta-feira, 27 de agosto, reunindo 24 seleções em 4 países: Chipre, Finlândia, Polônia e Letônia. A fase de grupos ocorrerá até 4 de setembro, com os jogos sendo disputados em Limassol, no Chipre, Tampere, na Finlândia, Katowice, na Polônia e Riga, na Letônia. A fase eliminatória, incluindo oitavas, quartas, semifinais e final, será realizada em Riga, na Letônia, entre 6 e 14 de setembro. Entre os destaques do torneio estão os astros da NBA: Nikola Jokic pela Sérvia, Luka Doncic pela Eslovênia e Giannis Antetokounmpo pela Grécia. A atual campeã Espanha busca defender seu título conquistado em 2022, embora enfrente desafios devido à ausência de jogadores importantes como Lorenzo Brown. A seleção da Sérvia, liderada por Jokic, enfrentará a Estônia em sua estreia no Grupo A em Riga às 2h15 da tarde de hoje, horário de Brasília. Rápido intervalo, já voltamos com a agenda esportiva do dia. Visionária Esportes. Já estamos de volta com Visionário Esportes e vamos para a agenda do dia de hoje, dia 27. Vamos lá. Pela Copa do Brasil, quartas de final, jogos de ida. Às 7h30 tem o Clássico Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro com transmissão exclusiva pela Prime Video. Às 9h30 da noite tem Atlético Paranaense e Corinthians com transmissão pela Globo, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Belo Horizonte. E Sport TV 2, Premier e também na Prime Video. Às 9h30 também, o Vasco enfrenta o Botafogo, Clássico Carioca, transmissão pelas outras afiliadas da Globo, mais Sport TV e Premier. No futebol internacional, às 1h15 tem Karabag do Azerbaijão e Ferencváros pela Champions League, valendo vaga aí na fase de liga, hein? Transmissão pela HBO Max. Às 4h tem Copenhagen e Basel, com também transmissão pela HBO Max. Também às 4h, o Clube Bruges da Bélgica enfrenta o Rangers da Escócia, com transmissão pelo Space, canal Space e HBO Max. Também às 4h, Benfica e Fenerbahçe se enfrentam, com transmissão pela TNT e pela HBO Max. Pela Copa da Alemanha, o
Wiesbaden e Bayern de Munique se enfrentam com transmissão pela ESPN 4. No US Open, ao 12h30, tem Novak Djokovic contra Zachary Svajda dos Estados Unidos, transmissão da ESPN 2 e Sport TV 3. Ao 1h30, tem João Fonseca e Thomas Machak, com transmissão do ESPN 2 e do Sport TV 3. Sport TV 3. Às 8 da noite, Mattia Bellucci enfrenta Carlos Alcaraz, com transmissão da ESPN 2 e Sport TV 3. E às 9h30, Arina Sabalenka enfrenta Polina Kudermetova, ESPN e Sport TV 3 também. Com isso, encerramos o nosso Visionário Esportes de hoje com o versículo bíblico: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 125, versículo 1. Amigo e amiga, se você confiar no Senhor, nada poderá te derrubar. Ele é a tua fortaleza e o teu refúgio seguro em meio às tempestades. Permaneça firme, porque Deus é contigo hoje e sempre. Você também pode ouvir a reprise hoje às 6 da tarde e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Itaoca, em Santa Catarina, através das frequências AM, FM e ondas curtas. E a partir de hoje estamos sendo transmitidos pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima edição do Visionário Esportes amanhã às 9 da manhã. Um abraço!